Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil, do nosso programa Entre Líderes. E hoje tendo a oportunidade de trazer aqui uma pessoa especial de recursos humanos, que é a Sofia Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Sofia, em nosso programa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada mesmo. É muito prazer te receber. Sofia, Deixa eu só fazer um comentário. Eu fiquei super feliz, né, com a sua alegria. Quando nós fizemos o convite, você retribuiu com muita alegria, com uma energia muito boa. Agradecemos que legal. muito. Obrigada. Olha só, uma recepção tão calorosa. Assim, essas coisas não creio que aconteçam por acaso, porque a gente faz por merecer. Né? Então, que bom ter assim. E outra, assim, realmente uma pessoa muito agradável, chega assim com toda uma alegria, né? Isso é que bom. Uma característica que... E um dia chuvoso? Num dia chuvoso. Não é? Num dia chuvoso frio. e frio. A gente tem que esquentar o coração da gente, não é verdade? E nesse bate-papo, porque nosso trabalho é bem informal, uma conversa entre amigos, mas com muito conteúdo, que para você que está aí vendo a gente vai pensar, poxa vida, né? Uma mulher que tem tanta informação, foi premiada em recursos humanos em função do seu trabalho, com muito esforço, empenho, é uma guerreira das pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. Sofia, ela é Head de Recursos Humanos da Nokia, integrante do Board Local e Decisão. Então, Head de Recursos Humanos da Nokia. Responsável pela implementação de estratégias inovadoras em gestão de pessoas, com foco em saúde mental, cultura organizacional, engajamento e retenção de talentos, liderança e planejamento de sucessão, programa de estágio e parcerias universitárias, gestora da Agenda Nacional de Pessoas em apoio direto a Country Manager. Responsável por relacionamento com sindicatos, comitê de gestão de crises, políticas e diretrizes locais, compensação de incentivos de curto e longo prazo, benefícios e exigências internas e também legais. Tudo isso, Sofia? Então, tudo isso. Você cuida de tudo isso, mulher? Eu cuido com muita gente boa, né? Porque o RH, ele tá ali só fazendo um back-office do processo e a liderança é a grande responsável por chegar isso na ponta, né? Eu falo que a gente monta os pratinhos, mas quem serve é a liderança, né? Então, a gente tem que montar bem para que lá na ponta isso seja bem absorvido, né? Então, para mim, o principal engajador da liderança que faz isso tudo acontecer é você ter uma liderança com você, né? Então, quando eu falo aí do Country Manager, ele tem que ser a pessoa que compra as ideias, né? Então, não adianta eu vir aqui te mostrar, você fala não vou conseguir descer esse projeto aí de uma forma fluida, né? Então, ele é um grande parceiro para que tudo isso possa acontecer. A gente tem agora a lei da saúde mental. Sim. Mas a gente já cuidava disso antes, né? E hoje, isso está hoje super aflorado, né? Mas é um cuidado que a gente sempre tinha que ter, né? Assim, que pena que a gente tem que ter lei para isso. Agora vai ter uma questão de multa em função, olha, agora tem, mas é uma coisa que certamente nas empresas nas quais você passou, a outra que você falou, sim. Você trabalhou, a Natura, depois sim. Agora também, obviamente a preocupação é latente, ela é presente, ainda mais quando tem essa visão internacional. Mas só para lembrar, esse trabalho eu tenho um prazer muito grande, sou Reinaldo Passador, e tenho o prazer de fazer muito grande com a Nancy Assad, minha querida parceira e amiga, nesse trabalho chamado Entre Líderes, ou seja, então esse processo da liderança que é de fato assim, como se fosse assim uma onda que se espalha, um povo que estende seus tentáculos. Eu gosto muito dessa visão do líder, como se fosse uma pedra que você joga em cima de uma lagoa que vai provocar ondulações em todo o espaço da lagoa e vai se reverberar em todo o espaço da lagoa de acordo com o tipo e estilo da liderança. E, obviamente, assim, uma pessoa que tem uma líder como você, ainda mais cuidando de gente, cuidando de pessoas, não tem como as coisas não darem certo. Mas queria realçar esse aspecto da Nancy. Que bom, Nancy, que você está aqui com a gente. Um trabalho chamado Entre Líderes. Né, então, quando eu te chamei, eu analisei lá seu currículo e eu pensei, a Nokia, né, uma empresa assim internacional, finlandesa. Como é que você trabalha com esse pessoal com uma cultura tão diversa do que é aqui do nosso país? Porque, na verdade, eles estão vendendo e você está atuando aqui no Brasil, né? É verdade. E sabe que a Nokia foi pela 8ª vez o país mais feliz do mundo. Isso é muito legal, né? Que interessante. E tem uma... Mas na Finlândia. No mundo. No mundo. O 8º no mundo, como o mais feliz, né? E tem uma finlandesa aqui que ela fez um livro sobre isso, né? Porque o que define a felicidade?
é diferente, né? Então, na Finlândia tem um frio absurdo e as pessoas tendem a ficar mais tempo em casa. E morando com mais pessoas, né? Isso é engraçado também. Então, aqui no Brasil, você imagina, a gente não tem essa cultura. A cultura do Brasil tá fora, né? Então, a gente tropicaliza muita coisa, né? Eu acho que a essência deles do cuidar, por exemplo, todo país tem um seguro de vida muito bom e tem países que não é obrigatório ter isso como benefício. Então, a gente vai seguindo as diretrizes, que é muito bom. Então, eu vou te dizer que é muito fácil trabalhar com uma empresa que está de acordo com seus valores, né? Porque eu acho que é uma decisão, se você me convida para eu trabalhar contigo, a gente tem que ter um matching dos valores, né? Então, eu acho que a Nokia busca sempre isso e em todas as empresas que eu passei, eu também busquei falar, puxa, eu acreditava no produto da Natura, né? Então, por isso que eu trabalhei lá. Então, eu acho que tem que bater os valores, né? Eu acho que isso E como vocês quantificam a felicidade na sua empresa? Você Hoje tem indicadores? Hoje eu não tenho. A gente tem engajamento, a gente tem várias pulse surveys aí que são pesquisas pequenas, porque a gente fala muito nesse... você fica respondendo um questionário de 100 perguntas. Não, vamos fazer pequenas perguntas, né, pontuais, para que você fale sobre isso. Eu acho que um fator que a gente estava conversando aqui no paralelo de estar em casa e ser flexível, hoje engaja absurdamente. Hoje as pessoas conseguem equilibrar sua vida, buscar a criança na escola, ou ter vida pós, né? Eu acho que as pessoas falam, mas é só porque eu tenho coisas para fazer em casa. Não, vai para um parque. Dizem que assim, tem vida após a morte, tem outras pessoas que perguntam se tem vida após o casamento. Então, tem vida após o home office. Exato. Tem vida após Covid, né? Então tem vida, né? Então acho que a gente vai se adaptando, vai aprendendo, né? Mas não tem que ser só a sexta-feira feliz. A segunda também tem que ser boa, claro, né? Então, a gente tem algumas premissas que você faz lá de respeitar os horários, porque você imagina, o gestor que está lá na Finlândia, ele começou muito mais cedo que você. Então, mas vamos respeitar os horários, né? Então, tem várias coisas que a gente adapta, né? Não é um copy-paste, a gente adapta. E tem muita coisa daqui que a gente manda para lá, que é uma informação boa, né? Aqui a gente cuida da aposentadoria dos profissionais que já aposentaram e decidiram continuar. Lá não é tão normal fazer isso, né? Então... Porque o próprio governo cria uma condição para dar sustentação. Você paga imposto, mas eles têm lá, pelo menos a história de Finlândia, até onde eu conheço, é assim, a melhor educação do mundo. Sim. Você falou de felicidade, existe um comprometimento, existe assim toda uma série de serviços que são prestados às pessoas, então a pessoa se preocupa pouco, ela paga caro, paga alto seus impostos, mas em compensação ela é servida justamente pelos serviços que o próprio sistema governamental oferece. É verdade. Mas em especial a educação. Eu tinha uma amiga, a gente conversava muito sobre isso, ela é apaixonada por Finlândia. O que eu quero fazer na vida? Morar na Finlândia. Olha! Ela trabalhava na FedEx. Tá. Ela é gerente de recursos humanos da FedEx. E assim, o sonho dela era a Finlândia. Porque assim, a qualidade de vida, as amizades que ela tinha lá também, tudo isso corroborava para que ela tivesse esse desejo, essa intenção. Mas então ela falava bastante, Finlândia, daqui Finlândia, ali, poxa vida, né? Que país maravilhoso é esse, né? E o que a gente pode aprender? Aí eu fico imaginando você nessa dualidade. No Brasil, com todos os problemas que nós temos em relação à corrupção, em relação à política, às leis, etc., tudo que está acontecendo aqui, em paralelo com toda uma estrutura que vem de valores, como você acabou de falar, de honestidade, integridade, certamente outros, né? De credibilidade, de integridade, oriundos da Finlândia. Como é que você vive nessa dicotomia em relação a questões culturais de país de maneira geral, em relação a aquilo que é oferecido para a população de maneira geral? Eu acho que tem um ponto importante que quando a gente fala de educação, né? Eu sou muito a favor da transformação pela educação, né? E a gente tem uma plataforma que chama Nokia Edu, que é global, né? Não foi feita aqui no Brasil. Ela já tem há muitos anos na Nokia, uma empresa com 160 anos, mas que sempre colocou a educação como premissa, né? Sim. E na Finlândia, todo mundo tem a mesma educação, independente se eu vim de uma família mais humilde e vocês vieram de uma família com poder aquisitivo maior. Então, todo mundo sai com o inglês, com tudo isso. E aí, depois, as oportunidades, aí depende do seu perfil, do meu, né? Então, a Nokia também acredita nisso. Então, a gente trabalha muito com a formação. A gente está com uma trilha agora de IA, porque
todo mundo ouve muita coisa de IA, né? Mas tem a segurança da informação, tem um monte de coisa, mas eu preciso colocar todo mundo na mesma página, que é isso que você falou. Como que eu faço para ter esse equilíbrio? Então, a gente tem essa plataforma onde todo mundo tem acesso a tudo. Então, eu não consegui, mas tem o meu lado proativo de ir lá buscar a informação, o treinamento, o como eu vou aprender esse conteúdo. Então, a gente tem uma gama de treinamentos para isso, para tentar equilibrar. Não é fácil, né? Mas a gente tenta equilibrar. Eu tenho uma curiosidade, né? Você contando aí dessa empresa, dá até vontade de trabalhar lá. Eu gosto muito. Em questões da saúde mental, como que vocês trabalham? Porque não é todo mundo que tem um problema de depressão, de saúde mental, que se posiciona. Porque tem receio de perder o trabalho, a posição e tudo mais. Como é que vocês trabalham isso? A gente tem na base da essência da Nokia, que a gente fala assim, são os essentials que a Nokia tem, que é o Feelers, o Open e o Empowered. E o Feelers, que é o destemido, que é você desafiar o status quo, né? Então, estar aberto a ouvir e falar, né? E o empoderamento mesmo da sua cadeira. Então, a gente traz essa premissa para que você também não tenha a retaliação. Né? Porque muitas vezes as pessoas não falam ou por vergonha ou por qualquer outra coisa. Então, já no onboarding, a gente traz esse peso muito forte de que assim, eu tô aqui para te ouvir, te escutar e te ajudar. Então, o desafio de trabalhar em casa, ele também traz um pouco dessa distância. Eu não te vejo todo dia, eu não falo com você todo dia. A gente não tem uma obrigação, que eu ouvi da Carmed, eu ouvi lá do presidente que ele fala tem que abrir a câmera todo dia. Né? E eu fui para casa pensando, será que tem que abrir a câmera, né? Eu que invadi sua casa, né? Como é que eu vou invadir a câmera da sua casa? Mas isso também me ajuda a saber se a pessoa tá bem. Então a gente deixa livre um pouco disso. E o que a gente aprendeu com isso tudo é que não é só o plano médico. Né? Então o plano médico vai te ajudar, você tem as terapias. Então hoje a gente tem uma plataforma com a Wells, que cuida de saúde mental e para você e para tua família, porque você imagina que você está aqui, mas seu esposo não está bem, ele vai usar a plataforma Wells. Claro, interessante. É um plano de saúde, é um plano médico? Ele é fora do plano, foi um aprendizado também, porque a gente falava, poxa, meu plano está aí, não é um recurso barato, vamos combinar, ele é, depois da folha, meu segundo custo. Poxa. Porque ele tem a família, ele tem os dependentes, a gente tem até os 24 anos, e como eu estava comentando, a Nokia tem uma faixa etária que eu vou até 79, 80 anos, com muito orgulho. Então eu não quero que essas pessoas trabalhem mal, mas são pessoas que usam mais o plano, então elas têm que estar muito mais saudáveis. Então eu sou daquela que falo, tem que parar. Pra você entregar o resultado, você tem que estar bem. Então para, então a gente olha a jornada, porque as pessoas em casa às vezes começam a trabalhar, não para. Então, eu sou daquela que olha a jornada, quando você está trabalhando, e falo que tem que parar. Como você controla a jornada? De quem não tem o controle de ponta é mais difícil. Então, eu vou na liderança, que a gente falou lá atrás. Eu falo, você tem que estar comigo. Porque se você colocar a pessoa num processo enorme, num projeto que tenha muitas horas, ele vai ficar doente. Você não vai entregar o projeto. Né? Então, a NR até me ajuda a fazer aqueles treinamentos obrigatórios, porque se chama liderança, ninguém quer. Né? Então, vou falar de saúde mental, eu já sei trabalhar com o meu time. Eu falo, não, é obrigatório. Tem que estar lá. Então, melhorou muito mais esse controle. Ele usou. Exato. E para saber o quanto que é diferente, que eu acho que a lei aí ela traz um pouco do laboral do pessoal. Porque eu fiz terapia para cuidar do luto da minha mãe. É diferente, não é laboral. Né? Então a gente tem que aprender que, mas eu tô ali, eu tô trabalhando, eu sou uma pessoa só. Esse investimento da empresa nos colaboradores. Da empresa. E as pessoas, os colaboradores não pagam essa parte. Não pagam. Então, porque eu tenho que estar bem, porque assim, é um problema que não é laboral, não tem nada a ver, né? A situação da minha família não tem nada a ver com isso. Mas eu uso essa mesma plataforma para estar bem todos os dias, porque se você reaprende a viver em português. É em português. Sofia, tem coisas locais e coisas que tem fora, mas essa é 100% na língua local. Eu estou te observando, isso aqui vai ser para você de recursos humanos que está nos acompanhando aqui, porque essa pergunta que eu vou fazer aqui, ela tem a ver com esse processo de transformação, de evolução do papel, principalmente do head de RH, ao longo do tempo. Porque, mais e mais, eu vejo assim, que recursos humanos têm se transformado, não em função das empresas, que olha, que é bonito ter um recursos humanos mais forte, não, mas os próprios profissionais de recursos humanos, mais e mais se preparando e fazendo parte do board da empresa, Sim. nesse sentido. Mas em função desse desenvolvimento da própria pessoa de recursos humanos, está trazendo para a empresa, de fato,
um recurso poderoso, que é o seu próprio recurso, para lidar com os recursos, ou o principal recurso da empresa, que são as pessoas. Mas então, como é que você vê no seu papel, já que você lidou e trabalhou com grandes organizações, a sua evolução, talvez como modelo para as pessoas que atuam em recursos humanos, de que maneiras elas podem progredir para fazer parte do processo decisório das organizações pela valorização do papel? Claro, você atua numa empresa que já tem uma mentalidade, os valores fundamentais, como você falou no início, então fica, creio que, mais fácil em relação a isso. Mas não adianta ter uma empresa com valores fundamentais se a própria pessoa não está engajada e não traz novidade, não traz assim toda uma série de procedimentos para que a empresa adote, implante e de fato possa assim crescer, obtendo lá no trâmite dos resultados, lucros e sucesso, crescimento, etc. De que maneiras, a partir da sua própria história de vida, você conquistou esse espaço e tem trazido para a Nokia esse processo de evolução continuada, em função do seu papel pessoal? Eu acho que é de fato uma evolução, né? O papel do RH lá atrás, ele nem permitia isso. Talvez o RH nem estava nas decisões, né? Ali era o financeiro, era folha de pagamento, enfim, uma coisa assim então, mais comum. Daquele RH 1.0 para o 5.0 que tem hoje, né? Eu acho que ele era muito mais burocrático, né? A folha continua sendo essencial, porque você não vai trabalhar de graça, né? Sim. E ela nunca é lembrada. Técnica lá também. Ela só é lembrada se tiver algum erro. Sim. Agora, o papel foi mudando à medida de que a gente foi mostrando também que uma pessoa desengajada não entrega, uma pessoa em que está com trabalho excessivo não entrega. E aí quando vem uma liderança cobrar e fala, nossa, vamos fazer um team building, não é team building, né? Não é. Então vamos sentar aqui, vamos falar de fato o que está acontecendo, né? Então tem uma distribuição de headcount por projeto, a gente trabalha muito com isso. Eu vou colocar 5 num projeto que precisava de 10. Não, né? Então o RH, ele tem que trazer valor, a posição dele, para que ele seja enxergado, né? Então, e de uma forma muito mais estratégica. Então, ao longo dos anos, eu acho que eu dei a sorte de trabalhar em empresas que colocavam o RH nesse patamar, né? Mas não são todas as empresas. Você falou muito bem, não são todas as empresas. E aí esse RH, ele tem que mostrar o valor que ele tem lá no negócio, lá na ponta, né? Porque a receita vai vir muito melhor com as pessoas engajadas. Então, e não é o brinde, não é o brinde do RH. O brinde é legal. Eu acredito que as pessoas também gostam disso, principalmente o brasileiro, né? Mas a essência do processo é esse. Então, quando a gente fecha um projeto e fala, não, vamos colocar esse número de pessoas que as pessoas vão trabalhar felizes, engajadas, dentro das 8 horas, para que elas possam ter a sua vida depois, me fez com que eu fui conquistando alguns lugares, participando. Então, hoje, no comitê de decisão, a gente fala de tudo. Desde, por exemplo, o valor do euro. Então, assim, uma empresa finlandesa, a gente tem muita coisa que vem de fora para cá, e eu já saio perdendo R$ 6,36, né? Então, assim, se eu não sou detentora desse conhecimento, eu também não consigo contribuir. Aí está o lado pessoal. O lado pessoal, por exemplo, eu sou psicóloga de formação. A psicologia não traz um grande número financeiro. O que eu fui buscar? Outras formações. Então, eu fiz finanças para não financeiros, fiz um MBA em economia, porque você tem que falar outros temas, você tem que trazer para a mesa... como se fossem vários idiomas numa empresa só. Até o inglês, né? Até o inglês. Ou o finlandês, talvez. Exato, que aí já é um passo adiante. Mas se eu não trouxer toda esta gama, eu também não vou conseguir participar, porque eles vão falar, puxa, mas a Sofia também, ela só consegue trazer o negocinho ali do RH. Né? E não, eu contribuo com tudo isso. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente fala desde crises, quando a gente já passou de fechar uma unidade, crise como a pandemia, né? Onde todo mundo aprendeu a conviver com tudo isso, com perdas, né? Até falar de um programa de RH, de saúde mental, e falar de um plano de logística. Então, a gente precisa de uma logística reversa, quanto custa isso? Eu estou junto nesse projeto. Então, eu acho que tem a tua contribuição, né? O que você vai fazer para chegar lá, e a empresa perceber valor, né? Então, se não tiver isso junto, não vai. Sofia, se despertou uma curiosidade aqui, contando tudo isso, né? Para você chegar até aí, o que é interessante é que você está contando que o teu RH é estratégico. Sim. Mas ele é estratégico por quê? Porque você, como head, tem formações complementares que te ajudam a participar do board das decisões, né? Conta pra gente como é que foi a sua carreira pessoal e profissional. Como que você começou, como que você evoluiu até chegar nesse ponto de fazer parte do board das decisões da organização. Eu fiz magistério, então minha veia de educação está lá atrás, então sempre gostei muito da educação e, de fato, acho que as pessoas melhoram em tudo. Até uma
uma pessoa do time estava interpretando um contrato. E aí uma interpretação que não foi correta. E eu falei, a interpretação de texto é muito importante, ela é lá atrás, né? Então hoje quando meu filho fala, eu não quero fazer isso na aula de português, tem que fazer, porque isso tá lá no futuro, né? Então fiz magistério como primeira formação, depois escolhi fazer psicologia, nunca quis atuar num consultório, né? Trazendo aí a parte mais de RH dentro do conceito, e aí eu percebi que faltava isso. Foi aí que eu percebi que se eu não tivesse um outro lado mais administrativo, de economia, eu ia sair perdendo. Como a gente falou do inglês abrir e fechar portas, né? Eu acho que o conteúdo que você traz para a mesa, ele tem uma base de educação enorme. Então, aí eu fiz vários cursos da GV, que são aqueles GVPECs, que são pequenos, que são de curta duração, porque aí você tem que lidar com a sua vida pessoal. Então, casei, tive filho, separei, e aí tudo isso é a mesma pessoa. É a mesma pessoinha andando ali para fazer tudo isso. Aí você começa a estudar em outros horários, você vai fazendo uma adaptação de sábado, você começa a estudar de noite. Então eu acho que tem uma coisa do seu perfil de ir em busca daquilo, né? E eu gosto de estudar, então isso favorece. Quem não gosta, busca outras formas. Hoje tem IA, tem e-learning, tem milhões de coisas, tem e-books, né? Você não precisa nem mais ler o livro, você consegue que alguém leia o livro pra você, você tá fazendo alguma coisa ali. Então eu acho que tem uma junção das coisas. Eu gosto de estudar, fiz isso tudo, acho que o prazer da minha vida está em trabalhar em RH, e o MBA, que foi a última formação que eu tive, que completou, né? Que falou, puxa, no MBA tinham poucas pessoas de RH. E eu falei, que bom, porque eu conseguia escutar a pessoa de vendas, o financeiro, o marketing. Então, eu vi que, por exemplo, quando a gente trabalha a marca, o quanto eu levar o nome de uma empresa como uma Natura é mais fácil do que levar da Nokia, que se reconstruiu, né? Que foi do papel para o celular, para o 5G. Então, quando eu vou fazer palestra, as pessoas falam, mas por que mudou? Então, não é só as pessoas que mudam, as organizações mudam. O mundo muda, exato. Né? A organização não acompanha o mundo. Exato. Então, eu não vou mais conseguir a receita que eu desejo do celular, eu vou me reinventar. Né? E o legal da vida, assim, é ter um profissional com quase 50 anos de empresa que passou por isso tudo. E não saiu, se reinventou. Então eu falo, puxa vida, né? Eu olho para minha formação no passado e falo, puxa, ele se reinventou porque ele fez engenharia, trabalhava com celulose, depois trabalhou com celular e agora está no 5G. E não saiu, né? E eu falo da escolha diária de estar ali. Porque é uma escolha diária. Eu poderia escolher não estar. Eu poderia escolher fazer outra coisa. Tudo que você fez, que você retrata da sua vida como assim, um contínuo processo de evolução pessoal. Sim. E que assim, é uma guerreira. Porque tem gente que tem todas as oportunidades, como nós temos aí em função de 5, agora em IA, etc., e tantas outras formas. Estamos assim diante de um cenário, de uma vitrine fabulosa de informações e muito conhecimento. Mas não adianta ter o conhecimento se a pessoa não tem a sabedoria, transforma isso em competência. Sim. E fazer isso de forma prática para que dentro de um resultado, numa questão de gestão, você possa fazer valer o seu potencial em prol de um objetivo. Em prol e não é fácil, né? Eu sei que tem as dificuldades da vida. Tem uma pessoa que falou assim pra mim, eu tô cansado, sabe por que eu não paro? Pelo lado financeiro. E é verdade. Aí a gente pensou em uma outra coisa. Como que eu faço a carreira desse executivo que contribuiu muitos anos ser boa no final? Porque todo mundo fala do onboarding, mas e o offboarding? Como é que é a carreira final dele? Porque tem a pressão financeira, né? Então tem tudo isso, né? Então a gente hoje para de pensar só nesse ponto aqui, olha com uma amplitude maior, né? Então eu acho que a curiosidade, né? Que aí você vai para um lado mais skill e não técnico, ela também te aguça a falar, tá, mas o que eu posso fazer mais, né? Você tem algum trabalho para, por exemplo, para 50 mais? Um detalhe, só que tem a oportunidade de fazer aquilo para Passadori, um trabalho que é formação de palestrantes, pessoas que têm potencial, uma capacidade, um conhecimento, mas não conseguem mais uma reposição no meio de trabalho, porque quando conseguem algum emprego, alguma coisa, é um salário, uma condição muito aquém do seu trabalho. Eu estou fazendo, por exemplo, hoje mesmo, esses dias tem uma mentoria, hoje à tarde, de um senhor, que ele tem mais de 70 anos, e assim, o que eu vou fazer com todo o conhecimento que eu tenho? Transformar em palestras. Olha que legal. Porque então agora está se preparando e tem uma facilidade de comunicação, uma pessoa muito agradável, com muita cultura, muito conhecimento, e está se preparando para compartilhar esse conhecimento em função da bagagem, conhecimento internacional que ele teve, para empresas que vão contratá-lo, para que ele possa orientar, principalmente os jovens, os mais jovens,
obviamente tem muito mais jovens do que pessoas de Sim. para que elas possam ter essa formação, orientação e, nesse sentido, conseguirem também melhores resultados. Mas ele, ou seja, ele tomou essa decisão porque a empresa na qual ele trabalhava não oferecia essa possibilidade de um trabalho para 50 a mais. Conheci uma outra, que é a Eurofarma, uma das empresas para as quais a gente presta serviço também, e que eles têm um trabalho específico trazendo pessoas de 50 a mais e oferecendo também trabalho para as pessoas, ou seja, perpetuando não só a jornada dela na organização, mas também buscando pessoas que tendem a ter um potencial muito grande e subutilizados ou mal utilizados fora do contexto profissional. A Nokia tem algum trabalho dessa natureza? Tem. E eu vou te falar, é um trabalho que a gente está começando agora e eu aprendi com essas pessoas que saíram, né? Então, tive alguns aprendizados. Esse do financeiro, que falou, eu não paro pela pressão financeira. E a gente tem uma previdência muito legal. Só que tem a tua organização financeira. O que você passou que eu não sei? Não sei se você passou algum problema, uma tragédia na sua vida e você teve que usar o dinheiro. Então, esse e um outro que foi sensível demais, mas ele casou, não teve filhos. E aí ele falou, não sei o que fazer na segunda-feira. Eu vou ficar doente se eu sair daqui. Tá. E aí conecta muito com o que você falou. Porque quem é esse cara na segunda? Entendeu? Então, assim, a gente começou agora esse projeto e ele também vai como um convite, porque tem pessoas que não querem ainda entrar nesse programa, né? Porque tem o teu momento interno de falar, quero. Então, ele vai como um convite. Esse é um projeto que a gente está fazendo a nível LAT. Então, vai do Panamá para baixo. Todo mundo pode participar. E ele tem algumas frentes que são super legais. Uma frente financeira. Então, eu tenho uma pessoa do banco que vai falar sobre investimento, o que você vai fazer com o dinheiro. Puxa, eu vou baixar minha previdência. Agora ela vai ser por mês? Ela vai ser por ano? Como? Porque eu deixei de ter a entrada. E eu ganho um custo aqui que é o plano médico. É um custo altíssimo, né? Para quem não está mais ali no CNPJ. Aí o outro viés que eu tenho é o viés da parte social, né? Quem vão ser meus amigos? Com quem eu vou falar? Então, eu vou ter também um trabalho para fazer com essa pessoa. E o outro importante, também aliado com o que você falou, é o meu próximo passo. Eu quero ser um consultor, eu quero parar de vez, o que eu vou fazer com a minha carreira? Né? Então, vai ser muito bom a gente começar uma parceria, porque faz muito sentido a gente ter essa troca. Ou ser um escritor, ou fazer alguma coisa. Né? Então, eu estou realmente fazendo parceria com empresas que trazem esse mesmo valor, né? Porque é difícil a gente falar sobre isso. As pessoas saem simplesmente. Porque você fala que você tem que trocar até um termo que eu usei. Falei, nossa, não tenho coragem de usar esse termo. Não, tem que fazer um refresh na turma. Oi? Oi, não. É ser humano, não. Pessoa, E um crânio saindo, uma pessoa que se formou no ITA. E eu falo assim, talvez o que me fez chegar até aqui não é o que vai me fazer chegar mais longe. Mas tem o fato que eu cheguei até aqui. Olha a potência que é essa empresa. Eu não posso simplesmente falar, não, obrigada. Não. É curioso, Sofia, que isso é um mundo fascinante. Desculpe, não só... É assim que... É nessa hora que muitas pessoas vão realizar aqueles sonhos. Quantas pessoas têm lá os seus 40, 50 anos, saem do mercado por uma razão ou outra, de repente assim, agora eu quero pintar os meus quadros. Ou quando a pessoa sai de um casamento, às vezes uma estrutura meio fechada, não tinha possibilidade, ela vai fazer aquilo que gostaria de fazer. E aí consegue se realizar, além de ter uma rentabilidade, porque vai fazer uma coisa com paixão, com prazer. Certeza. E é diferente quando a pessoa faz uma coisa, quando ela gosta de fazer aquilo que faz. Mas eu ainda não tenho resultados disso. O lançamento vai ser em julho, onde as pessoas vão poder se candidatar nesse programa que é voluntário, né? Então as pessoas podem. E aí sim eu vou ver mas olha, quanto que elas se conectaram com o programa. Não imagino. Só estou curioso com uma coisa que você teve uma premiação de recursos humanos. Eu tive. Então, que premiação foi essa? Que trabalho você fez? E por que você foi reconhecida como sendo uma pessoa assim? Reconhecer qual a premiação que foi? Foi a dos RHs mais admirados do Brasil. Foi muito legal. Muito imagino, legal. Lá com o Fioc, lá com a turminha. Exato. Tá. É um trabalho que ele faz anual, né? Então, você entra numa lista de indicação das pessoas. Então, ele vai para o mercado e as pessoas podem indicar e reconhecer as pessoas, né? E como que elas me reconhecem? Dos trabalhos que você vai publicando. Então, tem diversas formas, diversas redes sociais que te ajudam a fazer isso, né? A gente se conheceu por uma, né? Então, a rede social hoje, ela é realmente uma conexão de pessoas, né? Então foi por esse trabalho que eu fiz durante o ano de 2024. Ixi, pera. Tô
dá pra cortar isso depois, né? Pelo amor de Deus. Tranquilo. Eu espirrei. A gente Então, tosse aqui, isso aqui, gente, isso aqui é um programa íntimo, tá em casa, numa sala de visitas aqui, batendo papo. Então foi no ano de 2024, Sim. então a gente fez todo um trabalho ali. Eu agradeço também ao meu time, né? Porque ninguém faz nada sozinho, então ao longo da minha carreira eu fiz 2 grandes agradecimentos aos líderes que eu tive, que me impulsionaram, e ao time que eu tive, que me engrandeceu, né, a fazer tudo isso. Então, você passa por alguns meses aí de projetos e conhecimento das atividades, e aí depois você vai num evento no dia, né, que é liderado ali pelo Renato Fiocchi, e eles vão chamando as pessoas. Então, tem uma emoção, né, porque vai aparecendo o nome da pessoa ali, e você fica na expectativa, e aí você ganha um troféu, vai lá na frente, né? Então, acho que foi uma realização enorme E engraçado assim, como eu perdi a minha mãe, a primeira pessoa que eu contei foi pra minha chefe, que estava lá nos Estados Unidos. Então, eu mandei pra ela, olha, ganhei, né? Tô aqui, ganhei, né? Porque você cria uma outra relação, né? Assim, você sai só da relação hierárquica, né? Você, quando trabalha numa empresa, vou completar 5 anos lá, mas você sai disso, né? Então, eu quis contar. Depois falei pro meu pai, falei para outras pessoas, mas você traz uma coisa... É uma vida ali, né? Então, você traz isso. Então, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Então, uma coisa interessante, né? A sua empresa parece ser uma empresa realmente muito admirada. Tanto que você ganhou a RH mais admirada. Como ela mudou, assim, de atividade praticamente da borracha para o papel, do papel do celular, do celular para o 5G... como que é trabalhar da cultura organizacional, as lideranças e os processos transformacionais? Olha, o desafio é a gestão de mudança, né? É você falar com esse profissional que está lá há 50 anos, que ele não é mais o líder de tal área, ele vai virar outra área. E aí eu volto para a educação. A gente teve que capacitar muita gente que escolheu ficar todos os dias, né? Sim. E falar, puxa, não é mais assim, agora é assado. Olha, agora não tem mais esse processo, agora eu não sou mais o líder dessa área. Mas eu quero que você fique. Você fica comigo aqui? Então, é uma troca, né? Porque se ele também não comprar essa ideia, eu também não vou conseguir fazer com que essa organização permeie e tenha sucesso nesse novo negócio. Então, essas trocas, óbvio que ela é uma troca que vem global e você recebe muita diretriz que vem lá de fora, então muita coisa a gente não constrói aqui, mas ele vem de uma forma tão robusta que eu consigo que essa cultura desça de uma forma sólida e que as pessoas comprem a ideia e que permaneçam. Então, a Nokia muda muito, muda de estrutura, muda de processo, mas aqueles essentials que eu falei para vocês não mudam. Então, continua sendo uma empresa que valoriza a troca de conhecimento. Nenhuma decisão ela é feita sem compartilhar. Então, antes de eu levar um processo, eu compartilho com todo mundo gostou, todo mundo comprou a ideia. Aí vai. Então, eu acho que é um pouco disso que fortalece a cultura, essa liderança que sempre permeou em ficar. Óbvio que eu tenho pessoas que entram e saem. Cultura de organização, tá tudo certo, claro. Faz parte, né? Ele só não tem que ser algo que me defina como empresa, né? Então, a Nokia é uma empresa em que as pessoas têm aí uma média de 18, 19 anos de empresa, uma média de idade de acima de 40 anos. Então, isso define a Nokia, né? E não uma empresa, eu não sou uma startup, não sou. Não é isso que a Nokia busca. É uma empresa sólida, que tem valores, você falou. E uma das coisas que você falou logo no início do nosso bate-papo aqui foi assim, que a questão dos valores fundamentais. Quantas empresas assumem, adotam, contratam pessoas, mas não fazem uma aferição dos valores essenciais da pessoa. De repente, a empresa tem uma estrutura de valores, ainda mais de Finlândia, de uma estrutura internacional, que tem os valores que são sólidos, né? E a pessoa não foi filtrada nos valores. Daí a pouco não vai ficar, porque não há compatibilidade. Da mesma maneira, a pessoa às vezes entra, mas não percebe quais os valores da empresa. Não vai ficar também. Então, essa me parece uma questão básica. Uma curiosidade, desculpa, uma questão também que eu fiquei curioso, provavelmente quem está nos vendo aqui agora, a Nokia, você falou da telefonia, de borracha, etc., da transição e hoje inteligência artificial. Quais de fato são os produtos e o que vocês estão hoje, no sentido assim geral, para quem não conhece, oferecendo para o mercado como um produto final? Hoje o foco é 5G.
Hoje é 5G, então eu me conecto com as operadoras, né? Então, claro, Oi, Vivo, TIM, eu me conecto com essas operadoras e chego no meu cliente final. Então, seja numa rodovia em que eu vou ter ali uma conexão, hoje você vai para o interior do Norte e Nordeste, você tem uma conexão muito baixa, então eu me conecto com uma dessas operadoras e eu consigo fazer essa rede chegar de uma forma boa, e que a pessoa consiga baixar um conteúdo, né? Tem uma internet de qualidade, né? Então, nada vai acontecer se você não tiver uma boa conexão. Sim. E um dos patamares... Mas não é um produto de prateleira para o mercado de maneira geral. Não, é um produto não é. para organizações, para empresas que oferecem serviço. Eu sou B2B agora. B2B, tá. Eu já fui B2C, hoje eu sou sim, B2B. essa é uma transição bastante... Uma transição enorme. Enorme. E sustentável, né? Porque assim, como que eu também faço um projeto para que uma comunidade tenha acesso? Né? Porque a gente também é preocupado com isso, né? Como que eu tenho o meu acaba atingindo ESG B2C, total. Mas, na verdade, é B2B para que vai... Exato. Mas o foco é no 5G. Entendi. Não, e assim, uma empresa dessa tão tradicional e tão antiga, vocês já tiveram alguma crise que vocês tiveram que fazer gestão, que ameaçou a reputação e a imagem de vocês? De reputação não, de imagem nunca. Acho que a Nokia sempre conseguiu se manter aí num patamar muito bom. Mas a crise financeira, a crise econômica que o país passou, que a própria pandemia fez passar, e você se reorganiza. Você se reorganiza em número de pessoas, então, quando você fala de demissões, então... E por isso que a gente humanizou isso falando do offboarding, e hoje eu tenho um trabalho de outplacement quando a pessoa sai. Porque ela não sai sozinha, ela sai com uma empresa que ajuda no processo de recolocação. Então, a gente vai aprendendo nessas crises em que, assim, não é só uma crise que aconteceu com a Nokia, é uma crise que aconteceu com o mundo e a gente tem que aprender. Então, acho que isso nos fortalece para criar processos melhores, né? Para falar aquele walk the talk, né? Não é a Sofia postou no LinkedIn, não, mas isso acontece, né? Então, eu acho que isso, quando a gente fala de valores pessoais, que você falou bem, né? De, por que eu fico? Porque faz sentido para mim, né? Então, a área hoje de Talent Attraction, ela tem esse olhar para contratar a pessoa certa. Eu vou fazer uma entrevista contigo aqui. Será que você vai ficar na empresa, né? Então, a gente não mede o turnover à toa. Eu vou ver o quanto que eu tô assertivo com as pessoas e o quanto que, culturalmente, você vai levar essa empresa para um lugar melhor, né? O importante que a gente fala é olhar para a mesma direção. Né, os colaboradores têm que olhar para a mesma direção, RH, financeiro, né, tem que ser nesse sentido. Entendi. Curioso isso, né? Porque a gente aprende com tudo que acontece, vendo assim, turnover, etc. Opa, que sinalizações estão dando, o que está acontecendo. Vocês estão em quantos países, né? Você falou que tem na Finlândia, que é a origem, que é a matriz, e vocês têm no Brasil. Em quais outros países vocês estão? A gente é muito forte na Europa e Estados Unidos. A gente tem 88 mil colaboradores no mundo. 80% dos países a gente está presente. Então, é uma presença importante, né? Assim, de negócio, Europa, Estados Unidos e América Latina, pensando aí num ranking de negócio. Nossa. Então, eu tenho muito mais gente na Europa, depois eu sigo com Estados Unidos, aí com muita gente, depois disso. Então, a América Latina tem uma representatividade um pouco menor, né? A gente perde no câmbio também, né? E Brasil nos impostos, né? Sim, então, imagino. tem ali a gente derrapa ali nos impostos, que hoje, para ter um CNPJ no Brasil, é guerreiro. É verdade. E quantos colaboradores, de maneira geral, assim, num total? No mundo, 88 mil. 88 mil colaboradores. Poxa, muita gente. Maior que muitas cidades, né? Nossa, que loucura, hein? No Brasil, a gente tem 1.000 funcionários, mais ou menos, né? Entre estagiários, menores aprendizes, a gente chega a ter 1.000 funcionários. Que maravilha. Aí espalhados em diversas localidades, né? A gente tem hoje um espaço em São Paulo em que a gente consegue fazer algumas reuniões, mas a maioria está trabalhando de uma forma virtual. Tá, e como que vocês trabalham a comunicação com os líderes e com o chão de fábrica? Para poder passar todos esses valores, o propósito, para estimular e engajar as equipes? Aqui no Brasil a gente não tem fábrica, né? A gente tem só liderança e um time de vendas. Então eu vou dizer que o trabalho mais difícil é chegar na venda, né? Assim, aquela pessoa que está todo dia com o cliente. E eu faço muito cascateamento com a liderança, então a gente reúne a liderança para falar sobre isso. E a Nokia tem um processo muito legal que chama Town Hall. Então você para de 3 em 3 meses toda a organização
E cada área tem um espaço. Então, o presidente começa falando, o RH tem 20 minutos, cada área fala um pouco sobre isso, e é ali que a gente põe todo mundo na mesma página. Como foi o quarter? Foi bom, não foi? O que a gente vai seguir? Aí cada líder de negócio fala um pouco sobre os desafios, o que eu vou fazer para o próximo trimestre para melhorar ou para manter, para alguma coisa. E eu trago esse ponto de falar, nossa comunicação é essa, sobre saúde mental. Eu trago tudo, reforço a Wells, eu reforço, olha, vocês ouviram ali o resultado? Para fazer tem que estar bem. Então não adianta. Então eu trago indicadores da Wells, porque tem também a flutuação, né? Então quando você lança o programa, muita gente adapta. Aí depois ele para. Então, se eu não tenho ali alguém falando, não esquece, né? Então, assim, quando eu vejo que alguém se afastou por saúde mental, eu dou 10 passos para trás. Porque eu falo, onde que a gente não conseguiu atuar? Onde a minha comunicação não chegou? E talvez não seja só aquele problema, mas o que gerou aquele problema, que estão gerando problemas para outras pessoas, é um conjunto de Exato, então a comunicação ela é chave para o negócio acontecer, para o negócio dar certo. Nós lidamos com comunicação, aqui a nossa empresa é de comunicação, principalmente. Vocês são experts para me ajudar nisso. Pessoas nesse sentido, que vão fazer palestras, apresentações, contatos, relacionamentos, vendas, negociações, liderança. E vocês, qual é o investimento em vocês? Curiosidade até para ter uma ideia de como é que vocês fazem isso, ou adotam alguma política em relação à preparação das pessoas no contínuo aperfeiçoamento da sua habilidade, da sua competência de comunicação, obviamente para gerar os resultados que a empresa espera. A gente tem o seguinte, a gente tem aquele Nokia Edu, né? Então muita coisa é feita em casa, né? Para que as pessoas cheguem no conhecimento necessário, técnico. E a gente tem muitas parcerias com universidades, como por exemplo, ITA, USP. Então eu trago um laboratório dentro das universidades que consegue fazer uma captação, porque a gente trabalha muito dentro da tecnologia. Então não é, eu vou conseguir fazer um treinamento fora, nem sempre, mas talvez eu preciso dentro de um laboratório. Então, Inatel, por exemplo, então a gente tem parcerias com universidades mais de tecnologia, que tem uma formação diferente, porque não é um produto de prateleira que eu consigo comprar aqui no mercado, né? Tá dentro de um laboratório, então é uma formação diferente do soft skill, que aí sim, a gente fala de liderança, a gente fala disso, que aí eu consigo, de fato, ter uma parceria com algum outro expert de mercado para falar sobre isso, mas eu tenho parceiros mais técnicos, eu tenho uma universidade muito mais técnica, e a gente está trabalhando muito com parcerias, porque aí eu consigo atingir o Brasil inteiro, porque você fala de uma USP, você está em São Paulo. Você fala de uma Inatel, você está ali em Minas. Então, assim, quando você tem... a gente ampliou para EAD. Então, que bom que agora a gente também consegue fazer uma formação onde as pessoas conseguem assistir isso de uma forma virtual, né? Sim. Mas é muito na parceria e dentro de laboratórios, né? Então, é um público... É um engenheiro que vende. Um engenheiro que vende. É um engenheiro que vende. Esse é o X da questão. Interessante isso, né? Hoje o nome de engenheiro assim, é muito técnico, cartesiano. O meu engenheiro vende. É o engenheiro que vende, que se relaciona, que certamente é psicólogo, lida com pessoas, com problemas. Exato, pessoa fantástico. Que atende, participa de uma entrevista, brilha em palestras, exposições. Pensou um engenheiro. Teve uma época que uma empresa, Itaú, posso falar isso há muitos anos, eles normalmente contratavam pessoas para assumir quaisquer que fossem os papéis de liderança, primeira formação em engenharia. Essa visão cartesiana de um engenheiro, de organização, de tudo, e depois ela ia ter uma formação complementar, por exemplo, na área de humanas. Então, e hoje é isso, hoje ele vai se adaptando, talvez no passado ele só era o cara do laboratório, hoje ele entende muito e é ele que tem que vender, porque é óbvio que a gente tem outras áreas de vendas que o suportam, mas ele é a pessoa que consegue falar com muita propriedade do produto. Interessante. É muito legal. Eu sou apaixonada pelos engenheiros. Não, você é apaixonada por gente, não né? Não é por gente. Apaixonada é apaixonante, né? Quem é que não gosta de você, né? Imagina. Mas uma pessoa assim, lidando lá no bordo da empresa com esse sorriso, com a simpatia. Com essa energia maravilhosa. Eu quero ver a Sofia brava em algum momento. Mas ela não parece. Tem que perguntar Felipe, meu filho. Ele vai trazer outra pessoa aqui. Falando nisso, qual é o teu signo? Eu sou ariana. Eu sou brava. Com ele eu sou brava. Normalmente assim, a mãe quando chama o filho pelo nome inteiro, Reinaldo Passadori, né? Assim, então, coisa. Opa, já tem problema, né? Felipe vai contar outra história aqui de mim. Mas acho que tem as horas que você precisa ser, sim, né? Eu acho firme, que não é? Mais assertiva é diferente. Mais assertiva. Então, a Nokia tem 80% de homens. Olha. Então, quando você fala com esse público,
é um público que te exige mais, né? Te exige uma postura diferente, né? Então, a diferença é que eu trago a leveza, né? Eu acho que isso ajuda, né? Você trazer a leveza para um tema crítico. Às vezes você tem... Por exemplo, a gente teve um caso de um terceiro que faleceu de altura, por exemplo. Caso gravíssimo. Só que você tem que trazer, assim, a prontidão. Você Isso tem é uma que crise. Exato. Você tem que realmente fazer algo rápido. Não era dentro da Nokia, mas era dentro de um terceiro. Então, tem uns momentos críticos que você tem que... Por isso que a postura e a maturidade do RH tem que estar ali para isso, né? Mas eu sempre trago os temas com... eu dou o peso que tem que dar. Acho que é isso, né? Eu aprendi a dar o peso que tem que dar. Assim, só uma curiosidade, porque você trouxe um tema que está sempre em baila aí nas nossas conversas aqui, e mais a valorização, a equidade em relação a mulheres assumindo papéis de liderança. Você falou que a quantidade maior de pessoas na empresa de homens, e mais mulheres. Tem mulheres na liderança também. No seu caso, é um caso atípico, eu não sei se é comum ter líderes mulheres na Nokia. Como é que é isso? Tem Como poucas, é que você lida com isso? porque eu tenho poucos homens, poucas mulheres, mas o meu ponto está lá atrás. Quando você vai pegar a formação da engenharia, a maioria é homem. Então, assim, é muito difícil. Então, hoje a gente tem o desafio, quando a gente abriu o programa de estágio, de falar, tem que ser 50-50. Só que você vai, difícil. Não encontra. Você não encontra, porque você não tem engenheira mulher. Aí, se você flexibiliza na formação, talvez eu não vou atingir o que o meu cliente espera. Exato, porque eu preciso de um engenheiro para fazer aquilo. Você não admite por fato de ser homem ou mulher em função de cota, mas em função da qualidade. Da qualidade. E da competência. Exato. Perfeito. Então, a gente tem um programa que chama Nokia for All, que ele tem os pilares de raça, LGBTQIA+, então tem isso, mas eu vou te falar que a minha dificuldade está lá atrás. Eu tenho uma liderança engajada. Você fala assim, puxa, mas é o líder que não quer promover? Não, o time dele só tem homem. Sim. Então, eu tenho uma dificuldade lá atrás, então acho que eu incentivo... Mas não tem nenhum bloqueio em relação a isso, ao contrário do que eu estou vendo. Zero. Então, você está lá. Exato. Mas vamos lá, e vão falar, mas é porque RH, o financeiro também tem mais mulheres. Eu acho que a empresa também é aberta a isso, né? Eu acho que a mentalidade precisa mudar, né? Assim, não tem que ser porque tem a cota. Tem que ser porque eu quero fazer isso. Genuinamente eu quero contratar, eu quero fazer com que isso aconteça, né? Então, talvez dá mais certo do que na força da lei. Exatamente. Não é? Mais alguma questão? A gente está indo para o final do nosso programa aqui. Está uma delícia, né? Muito bom. A gente muito poderia bom. continuar aqui conversando. Você é Uma super delícia. agradável, está trazendo coisas bem interessantes, né? Porque quando a gente fala em RH, você pensa em soft skills, mas aqueles básicos, né? E você, assim, me trouxe uma inspiração que soft skills hoje vai muito mais do que os básicos, né? Muito mais. Muito mais mesmo, né? O que você trabalha com soft skills e outras formações? Hoje a gente trabalha muito mais assim, a adaptabilidade, né? Então, como a gente mudou muito, então a gente fala muito de esse engenheiro que vende, né? Então, assim, ele tem que estar muito bem para vender, então a gente fala do engajamento dele ali, das qualidades que ele precisa ter, comunicação, relacionamento. Então, você tem que ter, e hoje tem até uma pessoa que colocou uma ferramenta que ele foi vender um produto, aí ele pegou o perfil no LinkedIn e trouxe nessa ferramenta de IA. Olha, para você falar com a Nancy, você tem que falar assim, assim, assim que você vai conseguir vender o produto. Nossa. Gente, sensacional, mas cadê a pessoa por trás, né? Eu falei, gente do céu, então tem que ter, né? Então, assim, o IA, talvez ele vai trazer um pouco de dados ali, mas você tem que ter ali o ser humano por trás. Humanidade, exato. A sensibilidade. Aliás, vocês mulheres têm, isso eu posso falar com convívio, uma característica assim, muito mais sensíveis, muito mais profundos do que nós homens, de maneira geral. A sensibilidade, assim, a intuição, esse toque assim daquela acuidade sensorial perceptiva muito mais aguçada, a comunicação, essa percepção, estão enxergando muito além daquilo que nós normalmente enxergamos, nossa visão talvez de praticidade. O que faz com que também vocês, de maneira geral, em termos mais assim de competências, consigam também muito melhores resultados daqueles que nós fizemos, né? Que o mundo chegasse até agora nesse patamar. Verdade. E daqui para frente, mais e mais mulheres também entendendo assim, vão trazer esse toque de uma sutileza, de amorosidade, de espiritualidade, creio que vai fazer com que a gente mais e mais caminhe para um mundo cada vez melhor. Se complementando, né? Porque eu não vou tirar os homens para contratar mulheres. Eu fiz sábado passado uma palestra, né? Me veio uma intuição que justamente fala disso, né? Liderança. O que podemos aprender com a face feminina e masculina de Jesus?
sem falar em religião, mas falando de característica. Porque uma vez eu estava numa palestra da ONU e eu fiquei assim um pouco incomodada de tanto as mulheres falarem, né? Que as mulheres não têm oportunidade, que as mulheres não ocupam cargos de liderança, que as mulheres não têm os mesmos salários, né? Me deu uma vontade de levantar a mão e falar assim, ó, eu sou uma exceção, então. Porque eu fui uma profissional, eu nunca liguei se eu era mulher. Eu era uma profissional, um ser profissional. E eu sempre achei interessante, porque eu sempre trabalhei em duplas com homens, e o meu jeito complementava o jeito desse homem, e a gente dava muitos resultados para as organizações. E aí veio disso, porque a mulher tem um determinado jeito, não estou assim dizendo em regras bem gerais, né? Porque tem diferenças. E o homem tem outro jeito, e é complementar. A minha parceria com o Reinaldo, por exemplo, a gente sempre se deu muito bem profissionalmente, eu já fui assessora dele, eu já trabalhei com ele, e aí o jeito dele, com o meu jeito, ele conseguia dar entrevistas maravilhosas, fazer artigos assim incríveis, e deu sempre muito certo, porque a gente sempre teve essa complementação, e com outros homens também eu tive esse trabalho. É o segredo. É a complementaridade. E aí eu acho que a mulher tem que se engrandecer, né? Porque ela é muito boa e ela merece todas as oportunidades. Mas se valorizar. Valorizar tem que ser o ser humano básico, né? A autoliderança, penso que é a base de qualquer pessoa que deseja ter uma vida plena, né? A pessoa se conhecer, se reconhecer. Nós temos aqui um símbolo que fica ali, que é um espelho muito grande aqui na sala. Para nós aqui é um símbolo. Nós ajudamos as pessoas no processo de autoconhecimento. Eu odeio me olhar nesse espelho. Mas tem que aprender assim, a se gostar, porque nós temos uma beleza. Somos seres humanos vivendo uma experiência extraordinária. Eu penso que se a pessoa está conectada com o seu propósito de vida e deixando um legado, porque eu acredito nisso, que a gente nasceu para ter uma vida plena e deixar aqui um mundo melhor do que nós o encontramos, com o nosso papel existencial, fazendo o que a gente faz na nossa vida, na educação, no relacionamento, na vida pela qual a gente passa. E quando a gente deixa esse mundo, olha para trás e fala assim, valeu a pena tudo que eu fiz, caramba, né? Que vida plena que eu tive, que trabalho, que esforço que eu tive para conseguir viver feliz. Já falou de felicidade, né? Verdade. Logo no começo da nossa conversa, viver feliz. Ninguém é feliz o tempo todo, mas há situações de realização que nos trazem essa realização tão boa e tão positiva. Poxa, como valeu a pena cada esforço que eu fiz, cada trabalho que eu fiz, cada superação de obstáculo, cada problema que foi enfrentado, porque eu creio que a felicidade não está no final mesmo, mas na jornada. É lá que penso que no final está tá a gratidão. E o final, legal, gostei. Fechou com fecho de ouro. Tá a gratidão. Sofia, palavrinhas finais aqui para quem está te vendo, assim, uma recomendação para os profissionais de recursos humanos, já que você é uma pessoa que tem tanta bagagem, tanto conhecimento, tanta sensibilidade. O que você diria para um profissional de recursos humanos e para depois, assim, fechamento para nós aqui? Legal. Eu acredito no desenvolvimento pessoal, então acho que não esquecer disso, não esquecer de você, se cuidar, trazer a estratégia para o negócio, para a mesa, trazer o conteúdo. Então acho que a transformação da posição que você está hoje para uma melhor, ela depende muito de você. Então todas as pessoas que falam comigo, mas eu estou tentando chegar, não estou conseguindo. Então vamos buscar formas, não tem uma receita pronta, mas entende como a sua empresa funciona e vai trabalhando nisso, né? O mudar talvez é mais fácil, mas talvez não vai te realizar. Então eu falo, não sei se é mudar, né? Tenta olhar um pouco, né? E pensar um pouco a médio prazo, né? As decisões não precisam ser tomadas agora, né? Então pensar um pouco como você vai fazer, criar uma estratégia. E eu falo muito de dar peso ao que realmente tem que ter, né? Assim, é um peso muito grande, calma. Né? Vamos direcionar as coisas, o equilíbrio, né? O equilíbrio, uma boa comunicação, acho que é isso. E eu também tive muita sorte, assim, de ter pessoas boas ao meu lado, né? Então, não cheguei aqui à toa, né? Então, acho que tive pessoas boas aí como liderança que me ajudaram. E agradecer o trabalho de vocês, pelo convite, muito bom. Sou fã da educação, então a educação move as pessoas, né? Então, reforço isso com meu filho lá de 10 anos, que não quer estudar, que a educação só melhora o teu futuro, a sua fala, né, as suas habilidades, né? Então é isso, que a educação sirva aí de exemplo e nos engaje cada vez mais. Tá muito agradecida pela sua participação. Eu ia dizer assim, as crianças de hoje acho que já sabem tudo, né? Que não precisa estudar, e às vezes sabe mesmo. É verdade. Então a gente queria muito agradecer a sua participação. Obrigada.
Foi uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Esse nosso trabalho, ele tem como objetivo dar voz para os líderes, né? E líderes especiais que têm tanto a ensinar como você. Foi muito gostoso. Obrigada. Obrigado, Sofia. Sofia Obrigada. Ribeiro, né? Da Head de Recursos Humanos da Nokia. Que honra te receber aqui. Obrigada. Realmente, assim, não só em função do conhecimento, mas eu gosto dessa analogia, do conhecimento com a competência ou sabedoria. De nada adianta a pessoa ter muito conhecimento, você falou de sorte, mas eu penso que é uma outra coisa. Sorte não, você falou assim, a sorte é ter pessoas tão legais do seu lado. Mas eu penso que assim, na verdade, a gente colhe aquilo que planta. E outra, se você tem uma energia positiva, que atrai energias semelhantes a você, então a sorte não é as pessoas aproximarem, mas você ter gerado um fluxo energético porque as pessoas vissem em você também um brilho semelhante e nesse sentido as pessoas se aproximam por energias. Como aqui em pouco tempo nos conquistou pela sua maneira de ser. Já me conquistou pelo LinkedIn. Ai, que legal, que bacana. Então que a vida sempre seja sorridente e sempre traga essa sorte de reconhecer em você essa pessoa extraordinária que você é. Que legal, somos. E muito agradecido pela sua participação em nosso programa Entre Líderes. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Ficamos por aqui então, né? É isso aí. Um grande abraço. Obrigada. E para você, espero que tenha gostado, espero que você tenha tirado proveito desse bate-papo, assim, tão gostoso aqui com a Sofia, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Para você que nos assistiu, se gostou, dá o seu like aí. Agora, bem lembrado. Coloca o seu comentário, compartilha. Isso. E traz sugestões para as novas de conteúdos e de pessoas especiais para novas entrevistas. Até lá!